Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Berlim, na Alemanha. É lá que vive Paula Gouveia, empresária natural de Leiria. Paula, porquê a Alemanha? Isso é uma longa história, mas, eu vim parar à Alemanha porque fiz o programa Erasmus em 94, 95 e aliás fui parar a Potsdam, que é uma cidade vizinha, mesmo assim mesmo ao lado, e no verão desse ano de Erasmus conheci Berlim, apaixonei-me por Berlim, é que nem foi por ninguém, foi mesmo pela cidade, e depois prolonguei mais um semestre de Erasmus em Berlim, e depois pensei assim: "Olha, depois acabei o curso, depois pensei: "Olha, mais um verão, mais um inverno, mais um verão, mais um inverno, e cá fiquei. E Portanto, o que é acasos que a da vida. cativou? O que é que me cativou na cidade? O que me cativou na cidade foi a liberdade, uma liberdade de expressão, de estar, de ser, que eu nunca tinha experienciado até então. Não é que Portugal seja um país muito, mas pronto, tem a moral, principalmente nos anos 90, Portugal ainda era mais e aqui em Berlim continua a ser ainda, claro que já mudou muito, mas continua a ser um sítio em que não há medos, não há receios, não há filtros. Olha, agora que podemos falar uma linguagem mais Instagram, não há filtros, não havia filtros nesta cidade, cada um era como era e ninguém se importava, não, era uma liberdade que se sentia, havia arte por todo lado, as pessoas eram criativas, movimentavam-se muito, a cidade era barata, ah, havia imensa gente de todo lado, era um fluir não só de personalidades, e cada personalidade tinha algo para dar e era possível nesta cidade, muito. E como é que foi a adaptação? Houve desafios? Eu confesso que fui muito bem recebida, quando vim para cá. Eu estive na parte leste, portanto ainda é um desafio extra, por exemplo, na universidade onde eu estava e com os outros Erasmus, por exemplo, as casas de banho os duches eram partilhados, tanto homem como mulher. Esse foi o primeiro desafio. Agora como é que eu faço, não é? Não havia privacidade, mas, sempre fui muito bem recebida, as pessoas sempre ouvi sempre um olá, um bom dia, um querer conhecer. E então Berlim, quando vim para Berlim, então muito mais fácil foi, porque para já os verões aqui não é como em Portugal, mas quando se explodia o verão, que é mesmo de explosão, vinha tudo para a rua, finalmente o da saída toca, e assim uma metamorfose completa, e as pessoas eram muito mais sociáveis também, e estava tudo na rua, e nos parques, em todo lado, tudo cheio, tudo nos cafés. Aliás, uma pessoa ainda continua a ter a impressão que não se trabalha nesta cidade, e foi assim uma cidade assim um bocado libertadora, assim, E laissez-faire. o que é que estudou? E alguma vez, nessa sua estadia aí, desempenhou funções relacionadas com o que estudou ou esta padaria que tem foi logo o primeiro investimento, digamos assim? Já estou aqui há alguns anos, portanto, eu não eu estudei inglês e alemão, portanto o meu alemão era tão mau que eu decidi fazer um ano na Alemanha, porque se eu fosse era para ser professora, não é, portanto para dar aulas de alemão, eu achei que estava na minha responsabilidade ir aprender a falar como deve ser a língua. E foi por isso que fui para a Alemanha, senão acho que propriamente assim com um país, aliás, eu acho que a Alemanha nunca fez muito boa propaganda em relação à sua, ah, ponto turístico, e portanto vim por cá por causa disso, para aprender alemão, hum, e nunca dei aulas de alemão, mas dei aulas de português, portanto um bocadinho, nessa direção. Eu fui dar aulas de português, mas privado, muito.
Mas aulas de alemão não, nunca fui professora nem de alemão nem de inglês. E na altura, era muito fácil arranjar trabalho, não só a dar aulas, por exemplo, como também, trabalhar nos cafés, que era a coisa mais básica, que se qualquer básico. Super fácil, trabalhava-se 3 4 dias por semana e depois o resto era curtir, era mesmo assim, era mesmo curtir, e portanto havia muito esse com pouco dinheiro vivia-se muito bem, uma cidade com uma cultura enorme em termos de tudo o que é arte, teatro, cinema, assim, e estava à disposição de toda a gente, porque com pouco dinheiro fazia-se muito. Ainda há o discurso de pobre é sexy, não é? Geiz ist geil. Tipo, pronto, não é propriamente o meu mote, mas, existe muito aqui pronto, somos pobres, mas somos todos muito sexy, todos muito e fazemos festa e somos muito criativos e nã-nã-nã. Sim, olha, pronto. E depois como é que apareceu o negócio? Quando é que decidiu investir? Eu trabalhei durante muito tempo em cafés. Quando finalmente resolvi deixar dos verões e o verão e mais um verão, mais um inverno, fui à procura de casa, que na altura não foi assim tão fácil de conseguir porque eu era estrangeira, não é? Não tinha família para suportar e que pronto, se caso não pagasse a renda, tinha que eles não queriam já era tema antigamente, hoje em dia é bem pior, mas consegui arranjar uma casinha, tinha a minha própria casa e por baixo da minha própria casa havia não se pode chamar muito bem bar, é o que chamam kneipe, uma tasca. E a certa altura a senhora que estava a tomar conta da tasca, de um dia para o outro, deixou tudo como estava e foi-se embora. E eu como já tinha algum contacto com o senhorio, com a senhoria, porque para arranjar a casa tive que lá ir fazer um choradinho e tal, e ai, aqui, estrangeira acolá, mas que sim, muito honesta e tal. E então tinha uma boa relação com ela e, a mesma coisa fiz com o local, que também foi complicado, porque como a pessoa saiu, estavam à procura de quem é que vai pagar a renda, quem é que vai tirar as coisas de lá, demorou ainda um ano inteiro, mas consegui o bar, que era mesmo por baixo do meu apartamento. E foi assim que a Is gente começou, com um café estávamos em que ano? português, Estávamos em que ano? estávamos espera aí, estávamos em 2000 em 2000? Estávamos em 2000. E foi logo um cafezinho português? Café bar português, portanto nós tínhamos café português, cerveja, vinhos, também tínhamos pastéis de nata, mas tornou-se mais um bar. Sim, licores. Yeah, E quem é que eram os principais clientes? A comunidade portuguesa? não, porque no sítio onde eu vivo, aliás, ainda vivo no mesmo sítio, depois de 25 anos ainda lá estou. Ah, hum, não, era propriamente mais pessoas do bairro. Berlim é muito bairrista. Agora também está a mudar um bocadinho, mas é muito bairrista, porque as pessoas não acabam por não sair do seu bairro. Portanto, era muita gente do bairro, hum, muitos estrangeiros também, mas comunidade portuguesa, para já em Berlim a comunidade portuguesa o que há está muito espalhada, não é uma comunidade em que se estou muito fixa. Há alguma, e eu sei que existe e também às vezes estou envolvida, mas não há aqueles bairros em que é só portugueses, não é como Hamburgo, por exemplo, não é? Hamburgo é completamente diferente. Não, eram mais clientes da área, estrangeiros e quem vive ali. Falava dessa comunidade e já lá vamos ao negócio e ao que vai fazendo, mas esta comunidade não é uma não é uma comunidade que esteja junta ou acaba por estar diluída e integrada na sociedade em Berlim? Eu acho que está muito integrada, eu acho que a maior parte dos portugueses, aliás, grande portugueses a maior parte dos portugueses que eu conheço falam falam alemão, não é? O que já facilita, não há aquela coisa de viver em comunidade e não se falar mais a língua. Hum, Há uma igreja católica que faz uma missa uma vez por semana, acho que uma vez por semana, e aí há alguns também que se juntam, faz-se aqui uma festa de Natal, faz-se uma festa que se chama Nem Tudo é Saudade, muito bonita, em que se juntam, artistas portugueses e há música e há comida e há até um rancho folclórico aqui também. hum,
faz também neste momento está a decorrer o cinema português, filmes portugueses, todo o mês inteiro. Há algumas coisazinha a acontecer com algum público português, mas não necessariamente, eu não vejo isso com grande comunidade. Não há aquela, eu não tenho a sensação que há assim, como em outros sítios em que há aquela comunidade portuguesa mais junta, em que só falam entre eles ali. Tenho a impressão que é muito mais dispersa, até porque não há nenhum bairro que se possa dizer, é um bairro português. Na altura em que nós tínhamos o bar, houve ali algumas houve uma durante alguns anos até houve ali alguns portugueses que até montaram um negócio e houve uma altura que até se chamava ali a zona portuguesa, que já não é o caso. Já não é o caso. E depois desse bar, abriu uma padaria. Exato, depois desse bar eu depois entretanto, o meu filho nasceu, uns anos depois, e, na nossa rua existia uma padaria, já muito antiga, da Alemanha de Leste ainda, com o interior ainda anos 60, 70, e eu achava aquilo lindo. Se alguma vez eles saírem dali, é o sítio perfeito para nós fazermos alguma coisa, e não necessariamente porque nós queríamos crescer muito mais, mas sim por uma questão de continuar a preservar, para preservar aquele local. Que eu acho que às vezes o que acontecia, agora já não acontece muito, mas antigamente, mesmo em Portugal, destruíam-se cafés antigos e bares antigos, que era uma tristeza, aquilo no interior lindíssimo, e eles tiravam ali tudo e faziam coisas horrorosas. Hum, Portanto, para ir contra essa tendência, resolvemos, se alguma vez saíssem, que éramos nós que lá íamos entrar, e foi o que aconteceu. Até vi um pequeno papelinho a dizer: "Olha, nós vamos para a reforma, vamos fechar", e olha, é agora. Contactamos o senhorio, e eu gosto muito de contactar com os senhorios. Na altura ainda havia senhorios para contactar, que eram donos diretos das casas, hoje em dia está sempre mais complicado, mas sim, também Qual é nos o princi conseguiu. qual é o principal desafio em Berlim para, no seu caso, portuguesa, estrangeira, hã, para começar este negócio? É assim, eu digo, abrir negócios em Berlim é fácil. Aliás, toda a gente abre negócio. O que é difícil é manter. É sempre a mesma história, não é? Tipo, abrir um negócio, aliás, nós abrimos o bar com muito pouco dinheiro e fomos crescendo e fomos. Agora, manter um negócio é complicado. Os desafios, especialmente em termos de padaria, agora também já mudou nos últimos 10, 15 anos, a mentalidade tem vindo a mudar também, como muda em todo lado, mas pronto. A mentalidade alemã de comer para encher a barriga só é uma coisa que nós tivemos que demoramos algum tempo a mostrar que também se pode comer por prazeres, que há coisas que vale a pena sentar-se e comer, coisas que não tem que ser só para, não é, só para matar a fome. Para satisfazer uma necessidade. Pois, não é, o prazer de comer, o prazer de estar em conju o que é muito português, aliás, é muito, todos os países do sul têm esta tendência, uma pessoa pode ser super pobre, mas não dispensa a ir ao cafezinho e tal, vamos comer um bolinho ou vamos comer qualquer coisa. E não se vai porque se não tem nada para comer em casa, mas sim porque quer mesmo ir socializar ou comer qualquer coisa diferente, ou sei lá. E isso demorou algum tempo a cá chegar, porque a mentalidade, eu acho que eu ainda acho, eu disse há pouco tempo que a Alemanha ainda é dos poucos países que não investe muito na comida, é mais em viagens, carros, casa, mas comida menos. Mas mudou muito, muito. Só e aliás, nós estivemos aqui exatamente para fomentar um bocado isso, um bocado uma E o que é que missão. e o que é que podemos encontrar nesta padaria? Eu não me atrevo a dizer o nome, posso o meu alemão não é Baccarrá é perfeito. muito fácil. O que é que podemos encontrar? Olha, na Que conceito Baccarré é que tem? Explique-nos. olha, na Baccarré porque eu faço isso com o meu marido que é grego, temos um bocadinho, claro, temos mais português do que grego, porque eu acho que, a pastelaria portuguesa é imensa. Portanto, é claro que domina mais a parte portuguesa, até porque o nosso café também é muito bom. E há certas coisas que têm que ser mesmo portuguesas, portanto temos café português, as do Galão, Bica, por aí fora, o Cal também, e depois temos o pastel de nata, temos o bolo de arroz, temos a tigelada, temos o croissant português, que é um bocadinho diferente, há zonas em Portugal em que ele é mais folhado, o nosso é mais Mais massa, bolo. mais bolo. Sim, fazemos tosta mista, croissant misto, o que é que temos mais?
assim, pastel de nós, coco. Tudo feito com produtos portugueses? É assim, hã, não necessariamente, porque nós tentamos ser regionais, não trazer as coisas de muito longe e, portanto, nós Sustentabilidade. tentamos manter aqui, uma certa se uma certa sustentabilidade, não é? E por isso não encomendamos as coisas de Portugal. É por isso que o nosso creme pasteleiro tem outro sabor do que aquele que se come em Portugal. Não fazemos aquele creme de ovos pesado, Mas isso e não. também pelo gosto dos alemães? Nalguma adaptação àquilo que é o gosto alemão? Não, que foi exatamente isso que eu não queria fazer. Eu acho que ou se come, ou se aprecia o produto do país ou não. Se não gosta porque é muito picante ou porque é muito doce, vai ter de comer o seu Apfelkuchen ou o seu Käsekuchen, que é o bolo de queijo. Eles comem o seu bolo de queijo, há outras coisas, há outras opções. Eu digo sempre, se eu não estou no meio de uma aldeia em que não há muitos sítios, eu não tenho que estar a dar a não tenho que dar tudo aquilo que os clientes querem. Claro, eu tento o máximo, porque quer dizer, o negócio tem que correr de alguma forma, não é? Claro. Mas eu sempre achei que, a minha é uma certa missão, não é? Uma certa claro que uma pessoa faz pelo dinheiro, mas temos que viver de alguma coisa, mas para mim, se não houver essa vertente do estar a dar qualquer coisa que eu sei que é bom e que eu sei que faz parte da minha cultura e que eu quero mostrar e quero dar. Portanto, se eu não tiver essa vertente, se for mesmo tipo, não me interessa, eu quero é vender, é um negócio que eu não faria mais. Aliás, quando começar a ser assim, eu desisto do negócio. Pura e simplesmente. Aqui, à semelhança do que acontecia no bar, também o cliente principal não é o português? Não é o português, mas entretanto também temos alguns portugueses que vivem ali na zona que vão, e é tão bom. De vez em quando, aqui é um português. Entretanto, também já temos alguns portugueses a trabalhar atrás do balcão, porque nós tínhamos mais era a fazer a confecção da pastelaria. Hum, não é fácil encontrar pessoal e também não é fácil meter só quer dizer, é impossível, não é? Temos só às vezes as pessoas vêm querem falar português e não dá, porque o português que quer falar português não pode, só se tiver sorte em apanhar aquilo ou se eu estiver lá, não é? Mas sim, temos portugueses a irem lá, não é propriamente a comunidade em peso a ir, mas temos muitos portugueses, temos imensos estrangeiros que ali vivem, mas são os estrangeiros que eu vou chamar adaptados, que assim se chamam os bons estrangeiros. Portanto, às vezes nem se notam, mas sim, ouve-se o italiano, o francês, tudo e mais alguma coisa, o espanhol, ouve-se muita língua ali e os que vivem ali no bairro. Temos imensos alemães também que vêm, que entretanto E já não, o que é já que não dispensou procuram a pasta mais? mista. Era o que eu lhe ia para perguntar, o que é que procuram mais? Qual é o Pasta mista e o produto? galão é um hit e o pastel de nata, claro. O pastel de nata vai muito bem sempre. Até porque nós fazemos o pastel de nata bio, é o único produto bio que nós temos, hum, que eu acho que está muito equilibrado e é pronto, é bom. Mas entretanto o pastel de nata não é um produto exclusivo, porque há tanto, já explodiu aqui também em Berlim, em todo lado, aliás, e nós não vendemos o pastel de nata por outros cafés, precisamente por isso, porque nós não queremos que as pessoas confundem o nosso com os outros, porque às vezes há uma qualidade que não é a nossa e para evitar. Mas sim, é o que se vende mais, então tosta mista, incrível, tosta mista, coça misto, galão e pastel de nata são os top 3 dos top 10. É. A sua padaria foi já considerada a melhor de Berlim, a sexta em todo o país. Como é que isto aconteceu e o que é que isto significou? 2014 já foi entretanto já foi há 11 anos, é incrível. Hum, assim, havia acho que a CDF, que é um programa tipo RTP, na Alemanha, fez um programa do melhor padeiro na Alemanha, ou da melhor padaria, e fizeram isso durante 2 anos, acho eu, 2 anos ou 3, e no primeiro ano convidaram-nos a participar. Que nós pensamos: "Mas não é possível, estão-nos a convidar a nós, estrangeiros, a fazer um programa de padaria em que o pão na Alemanha é o suprassumo da coisa, não é? Se me fala-se da Alemanha, fala-se do pão". Pronto, e nós dizemos: "Olha, por que não? Para nós é ótima publicidade, se nos convidam, vamos, claro". E fomos. Hum, e fomos e nunca pensamos
Aliás, nunca imaginamos que íamos conseguir vencer a prova do pãozinho de Berlim, não é, que é a Schrippe, é um pãozinho, é um tipo um papo seco. Portanto, as padarias que concorreram, o nosso é que ganhou. Depois fomos para o leste fazer mais provas, também ganhámos 2 vezes e pronto, e depois mais para o fim não conseguimos acompanhar, mas também nós éramos só 3. Eles vinham todos em grupos de 5 ou mais, cheios de todos uniformizados, com fardas e com nomes e não sei o quê, e nós com o nosso aventalzinho, muito esquecido, nós não vamos ganhar isto, portanto não vale a pena se calhar investir muito. Assim, muito louco, até porque no dia em que fizemos uma das provas estava Portugal a jogar contra a Alemanha e nós estávamos em Dresden, portanto noutra cidade, tivemos que vir super rápidos de carro para montar o café onde nós íamos mostrar o futebol, que depois ainda fim ainda fomos perder, mas pronto, é tipo ganhámos, "Ai, muito obrigada, beijinhos, ok, não quer tchau, tchau, vamos embora", é que nem podemos fazer assim grande, vinham as fotografias e nós, pronto, tira a fotografia, sim, estamos contentes, ok, filmar e tal, vamos estar a queimar. Mas foi muito interessante, não estávamos nada à espera e foi o que nos foi dar ainda mais reconhecimento daquilo que nós fazemos e a partir daí então foi quando começou a ir é publicidade que vem automaticamente sem nós fazermos nada, de repente, Teve impacto no ai, negócio. teve um grande impacto. Aliás, foi a segunda fase da nossa padaria, foi assim impressionante. As pessoas vinham pedir autógrafos. Mas muito louco, tirar fotografias, não sei se tirar que estranho, mas ok, tá. E na altura no Instagram não estava o que era, não é? Portanto Sim, não estamos a falar de 2014, as redes sociais 2014. já existiam, mas não eram com a força que existem hoje. Pois, se fosse agora, então ainda o impacto ainda seria maior, mas veio na altura certa, veio na altura certa. Foi mesmo muito bom. Tem esse café, portanto, alguns elementos portugueses que vai mantendo na sua vida, nomeadamente, acredito, um bom café todos os dias. Que outros elementos é que mantém na sua vida? Sei que também na Alemanha há pelo menos um sítio onde podem comprar, produtos portugueses, mas isso é uma constante no dia a dia, na vossa rotina? É assim, nós temos para já, temos o nosso fornecedor com quem já trabalhamos há mais de 20 anos, não é? Portanto, produtos portugueses não é difícil de encontrar e de os receber. Até mesmo as castanhinhas em outubro, no outono, sempre, sempre. O meu filho, entretanto, já tem 20 anos, mas para mim era a minha constante do dia. Falava sempre português com ele, ou líamos em português, ou víamos filmes em português. Pronto, entretanto, com 20 aninhos já, pronto, já não é todos os dias, não é? Tenho um grupo de portuguesas, chamamos-lhes bacalhoeiras, somos 6 no total, e uma vez por mês cada um, em casa de cada uma, vai rotando, é rotativo, faz um jantar com. Tudo tem que ser português, portanto, o tema é sempre o bacalhau, como prato principal, e depois há o prato antes, o prato principal, a sobremesa, o café. Isso acontece uma vez por mês, que é lindo. Aquece o coração, estando fora. Aquece o coração, é maravilhoso, é maravilhoso. O cinema português, de vez em quando aqui, uma vez por ano, a tal festa portuguesa que eu adoro, porquê? Porque é uma mistura tão grande de pessoas do norte, do sul, que trabalham em áreas completamente diferentes, e depois há os artistas, e depois há os que se envolvem, fazem, que canta música pimpa, mas há 5 anos atrás aquilo era até um bocado estranho de se ouvir, agora entretanto, uau, já está, faz ali um espetáculo incrível, as pessoas estão em convívio e comem, conversam, e depois os alemães também estão integrados, assim, há ali um convívio muito grande e um intercâmbio enorme. E até porque a Caixa Geral de Depósitos também está muito presente aqui em Berlim, hum, e acontece tudo nesse dia, juntam-se todos, vêm-se todos, o rancho folclórico, é muito giro, é muito giro. Em português que mais? Leio português muito, porque senão vai começando às vezes ainda me faltam as palavrinhas e isto não pode acontecer. Já Hum, começa a pensar em alemão? já tenho essa mensagem, ai, falta-me que eu não consigo exprimir. Hum, Sim, de resto, sim, tenho um bocado de pena quer dizer, não tenho pena que o meu filho tenha crescido, estou muito contente que ele tenha crescido, mas falta-me um bocadinho esse o meu marido fala português, mas não é a mesma coisa. E o seu filho ele sente-se português? Ou sente-se mais alemão, ou pelo menos o seu marido também é grego? Ele tem Eu ali acho alguma questão de dúvidas sobre
que ele é? Eu acho que ele se sente mais europeu do que eu acho que não é tanto alemão, não é tanto português, ele está ali nos intermédios, eu acho que ainda tenho que descobrir onde é que ele se sente mesmo em casa. Porque, claro, ele fala fluentemente o alemão, melhor que o português, claro, percebe e fala, hã, mas como eu não tive a comunidade portuguesa e também não fiz para estar sempre com claro que tínhamos amigos portugueses e falávamos português muito uns com os outros, mas ele foi para a escola portuguesa também, nós temos aqui a escola portuguesa, a escola europeia, hã, mas eu acho que ele não se sente nem português nem grego e olha, e acho que alemão também não. Eu acho que estamos a entrar no fenómeno que eu acho muito bem, ele é europeu, nós no fundo agora começamos a ser europeus, eu assim também é um bocado assim que eu me sinto, se bem que eu acho que ainda me sinto muito portuguesa, mas pronto. Pegando nessa sua expressão, como é que define Portugalidade? Ai, isso é muito bonito. Um dia houve alguém que me perguntou numa festa, que também acho que é filho de português, e perguntou: "Então, ainda és portuguesa?" Eu disse: "Mas que pergunta tão estranha, claro que ainda sou portuguesa, como é que não havia de ser, não é?" Mas tem toda a tem faz sentido. Eu acho que eu acho a maneira de nós há uma amiga minha, muito a minha grande amiga de coração, que me diz sempre e ela não fala português e nunca esteve em Portugal, mas diz-me: "Tenho a sensação que tu falas alemão, mas guardaste ali sentes o português a sair, sentes a parte portuguesa. Que maneira como tu exprimes, a maneira como tu dizes as coisas", portanto, eu mesmo tendo aqui há muitos anos, acho que ainda tenho um certo ritmo e uma certa maneira de falar que parece que não é a 100% a maneira como os alemães falam. Eu acho que Portugalidade, não foi o que perguntou? Exato. Tem muito a ver com o improvisar, tem muito a ver com estar aberto a quem venha, tem muito a ver com o toque. A pessoa mexe-se muito. Eu de antes, às vezes, quando vinham ao café, quando estava muito barulho e os vizinhos queixavam-se e vinha a polícia e tal, eu tinha sempre a tendência de meter a mãozinha no ombro do polícia e os polícias diziam: "Não, não me toque, não me toque", e epá, eu não consigo. Pronto, isso é uma coisa que eu acho que é muito português, o toque, uma pessoa precisa do toque, a maneira de falar assim muito mais exaltado, as pessoas têm a sensação que uma pessoa está zangada, eu não estou zangada, é a maneira de eu falar. Isso eu acho que é muito português o toque, o improvisar então, às vezes até é demais, mas pronto, o improvisar é muito português, Portugalidade, muita Portugalidade, as uma certa, como direi, um certo cómico, um certo humor que nós temos às vezes na maneira de falar, na maneira de ver as coisas, não. E Somos comer, somos comemos tanto, gente que farta-se de comer, a gente só come. Eu às vezes só falo em comida, ótimo, onde é que vamos comer? Ai, vamos comer e convidamos amigos, muito. É muito, há muito em torno da comida, da bebida, do estar juntos. Eu acho que isso é muito nosso. estar fora mudou-lhe a forma como olha para Portugal hoje em dia? Sim, acho que sim. Acho que sim. Aliás, eu estive agora 2 meses em Portugal, porque já não ia há muito tempo a Portugal, já não ia há muitos anos, e fui agora, rever o país, porque eu sei que mudou imenso, mudou imenso. Mas há certos sítios que não, há certos sítios que eu tenho a sensação: "Uau, ainda é o meu Portugal". As pessoas continuam a ser como carinhosas, abertas, o tal humor que eu adoro, a maneira de falar, a música, então a música, hum, eu acho que pronto, eu venho com outro entusiasmo, eu venho com um entusiasmo muitas vezes de quem conhece, mas não conhece, é como ir para um país onde se fala a língua, mas não se vive lá, é uma mistura no fundo, eu vejo coisas que eu acho que se calhar alguém que está dentro do contexto não vê, como é que eu hei de explicar? Também vejo que há uma grande discrepância também nas pessoas que têm uma vida muito dura, muito difícil, e com aqueles que têm uma vida muito fácil, hum, que
que são coisas que me dói imenso, a mim faz-me dói-me e quando eu acho que se estivesse lá se calhar não sentia isso como é uma coisa comum, as pessoas resmungam porque a vida é assim, a vida é difícil, assim é assim a vida é assim. Não, a vida não é assim, a vida pode ser assim, mas a vida é muita coisa. E eu acho que vejo as coisas um bocadinho de outra forma, até porque tenho uma certa distância, e até porque vivo em Berlim, eu acho que se vivesse noutro sítio da Alemanha seria diferente. Eu acho que a liberdade e a abertura, e a facilidade às vezes mudam muito, não é, mas acho que isso também traz uma certa abertura e uma certa tolerância para muito mais coisas. Eu acho que percebo muito mais coisas do que quando estou lá e do que se não tivesse estando aqui e vendo como é que está o país, ou como é que estão as pessoas, ou mas sim, eu acho que sim, eu acho que é inevitável, eu já vivo aqui há 30 anos. Eu acho que é inevitável, é inevitável. Tendo em conta também essa experiência na Alemanha, alguma coisa que gostasse que existe na Alemanha, que está na Alemanha e que gostasse de ver aplicada em Portugal, alguma coisa que pudesse mudar? Hum, É assim, estamos a falar da Alemanha, por isso estivemos a falar a Alemanha neste momento já não está a ser bom exemplo de muitas coisas, há muita coisa a falhar. Hum, mas o que eu gosto, por exemplo, na Alemanha, na interação entre as pessoas, por exemplo, é o compromisso. Uma pessoa sabe com quem conta, conta com a pessoa. Dizem, fazem. É uma coisa que eu gosto muito. Eu também gosto do facto de as coisas não demorarem imenso tempo, uma pessoa confia, que se uma pessoa é mesmo isso, uma pessoa falou, combinou, a coisa acontece. Não é: "Ah, sim, sim", ai, aquilo fica lá pelos ares. Eu acho que isto podia vir para Portugal, as pessoas terem mais sentido dos compromissos, de se responsabilizarem mais por certas coisas, em qualquer situação, seja na vida privada, seja profissional, porque eu acho profissional eu ouço tantas vezes em Portugal dizer: "Pois, era para vir para amanhã, mas vem-se não sei quando". Hum, Pronto, mas isso também já mudou muito aqui, isto já foi mais assim, agora está tudo a pontualidade já não é tema aqui na Alemanha, antes pelo contrário, acho que nunca vi comboios tão demorassem que tivessem tanto atraso como agora nos últimos tempos, é impossível, está incrível. Já não se pode falar da pontualidade alemã, isso não se pode. Mas o interessante é que eu estive a ouvir num podcast sobre gregos que eles antigamente também era tudo muito nada combinado, vai-se fazendo, vai-se vivendo e agora com o ritmo de vida tudo muito mais certo e as pessoas têm horários. Pois, eu por acaso até gosto destes horários, gosto de dizer: "Olha, venhas a esta hora, vens mesmo e não tenho que estar meia hora à tua espera", mas no fundo não sei se não se estará a perder qualquer coisa aí neste tacto, nestes extremos, nesta pouca flexibilidade. Por outro lado, sim, uma pessoa dá se calhar demasiado valor ao seu tempo, mas se não der valor ao tempo nos tempos que correm, acabamos por termos todos um burnout, sei lá, não sei, não sei. Sendo imigrante, sente que tem voz em Portugal? Não tenho voz em lado nenhum. Eu aqui não posso votar, eu acho incrível como é que se vive num país há 30 anos e não tendo a nacionalidade alemã, mas pá, pagar impostos não há problema, posso pagar os impostos todos, aliás, tenho que pagar os impostos. Agora, ter voto na matéria não tenho. Isso eu acho muito mal. Em Portugal eu voto, mas eu sinto que não voto porque acho que estamos a viver tempos em que é super necessário votar, porque não acho que não é em lado nenhum devia de haver um partido nazi ou, ou de extrema direita. Mas também não sei até que ponto é que eu não estou em eu não vivo lá, não é? Eu até podia votar para quem me quiser, mas não vivo lá e, portanto, a influência que tenho, eu devia estar muito mais envolvida para poder ter mais uma voz, mas eu não tenho a sensação não tenho a sensação de não ser ouvida, mas no fundo não tenho voz em lado nenhum, é que não nem lá nem cá, porque lá não estou, aqui não posso, não sei. Mas as, representações portuguesas em Berlim não promovem ou não essa aproximação com Portugal? Quer dizer, até que até um certo ponto promovem, não é? Mas, nós pod e eu não posso queixar muito, este ano o Portugal foi o país hóspede na festa do cidadão, não foi a festa do hambúrguer, foi a festa do cidadão, hum, e Portugal estava muito bem representado lá. Achei que
estávamos num ciclo muito bem organizado e não havia só comida, também havia música, havia futebol, mas também havia sustainability, agora nem me veio a palavra, Sustentabilidade. sustentabilidade, e coisas que acontecem em Portugal, muito bonitas, que eu gostei muito de ver, hum, e vai aparecendo cada vez mais, mas não sei até que ponto sim, nem sei o que mais se podia fazer. Eu acho que uma pessoa tem mesmo que ir um bocadinho atrás. Pronto, eu leio o público todos os dias no computador, não é? Eu não sei, não sei se o poderia acontecer era haver mais facilidade em irmos à embaixada tratar das nossas coisas, mas eu acho que isso é um fenómeno em qualquer lado. É assim, pronto, não há aqui loja do cidadão, tenho muita pena, que as coisas se calhar funcionariam mais rápido, mas bem, não acho que não fa eu não acho que façam poucas coisas, eu não sei até que ponto é que não sei até que ponto é que se pode fazer, o que é que se pode fazer mais, não sei. Acho que nunca refleti muito sobre isso. Opinião dos Sente que ao fim destes anos todos na Alemanha que a opinião dos alemães sobre Portugal, mudou? Há hoje mais ou menos curiosidade sobre Portugal Assim, e os Portugal está na portugueses? moda, Portugal está na moda, vai tudo para Portugal, tipo, pessoal adora Portugal, toda a gente adora Portugal aqui. Hum, Mudou na altura da crise, não era assim tanto, né, ainda por cima eu com o meu marido grego éramos os 2 dos países que de crise, era tipo aquele casal assim, personas não gratas, assim, então vocês lá no vosso país e tal, aqui com as dívidas e isto e aquilo. Mas depois de ter passado isso, depois dessa crise, agora Portugal é o sítio onde toda a gente quer ir e conheço imensa gente a ir para Portugal, a mudar para Portugal, aliás. E tem muita co quando vão ao seu café perguntam-lhe muita coisa ou alguma curiosidade? Sim, 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 as pessoas gostam de saber, já gostam de saber, que às vezes gostam de falar um bocadinho de português e depois gostam de saber onde é que eu venho e depois contam onde é que andam, o que é que fazem, eu surfo ali e aquilo tão bonito, ai Lisboa tão bonito. E eu às vezes até corto um bocadinho porque digo: "Olha, Lisboa e Porto é muito bonito, sim senhora, mas está tão descaracterizado, eu a mim dói-me", eu fico assim, começo assim, mas a mim dói-me tanto quando eu chego lá e vejo aquilo, mas pronto, ainda bem que vocês gostam e tal, mas eu acho pronto, e continuo a achar, acho que tudo o que é demais também a mim dói-me um bocadinho, somente com, cidades tipo Porto e Lisboa, em certos sítios eu até me pergunto como é que é possível, mas pronto, é como é. Mas eles Paula, gostam. para terminar, pensa regressar a Portugal? Pai, não lhes vou dizer. Não sei, aliás, eu penso que depois de mais de 30 anos, em Berlim, acho que se calhar está na altura de mudar. Acho que está na altura de mudar, eu estou na idade da mudança, não é? Pronto, tenho aqui um negócio, não é assim tão fácil sair de um dia para o outro. E Portugal é um país que eu percebo porque é que toda a gente quer ir para lá, não é? E, sabendo, se calhar, arranjando um plano, não diria que não. Não digo que sim já, mas também não diria que não. Aliás, quando lá estive agora adorei, tenho imensos amigos lá, tenho a minha família, portanto eu quando lá estou sinto-me bem, sinto-me bem recebida também e tenho faz-me uma falta falar português, sentir a cultura, ouvir a música, a língua faz-me uma falta que é impressionante. Seja ela qual for, seja da música pimba, da música intelectual ao fado, seja de uma língua de uma revista ou de um jornal assim regional, ou de um poema, ou de há lá alguém ali do café a falar assim, a falar muito mal e a dizer muitas asneiras, tudo isso me faz falta. Adoro, adoro. Quem sabe abrir agora uma padaria alemã em Portugal? Quem sabe, precisava era do padeiro, mas se bem que é mais fácil se calhar trazer um padeiro da Alemanha para Portugal do que ao contrário, provavelmente, quem Paula sabe. Gouveia, muito obrigada por esta conversa e por se ter juntado ao a Diáspora a Spot, é uma portuguesa em Berlim. O Diáspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, num novo destino.